Seja muito bem-vindo, comandante! E aqui estamos então para a última aula da nossa jornada da semente ao fruto, mas a última aula da primeira parte da desconstrução. Então temos aí da semente ao fruto, a semana da desconstrução, aula 7, e hoje a gente vai falar de medos, como desconstruir os medos, e para isso a gente vai pegar um pouco mais pesado. Então, acompanha comigo aqui, comandante, para você entender aonde vão entrar os nossos medos nessa história. Toda construção que a gente quer fazer, tudo que a gente for erguer na nossa vida e que seja uma construção alta, precisa de uma base muito sólida. E para ter uma base sólida, de uma forma ou de outra, ou a gente vai ter que desconstruir, ou a gente vai ter que destruir alguma coisa, ou as duas coisas. Então, se você chegar num terreno virgem, você vai ter que destruir aquele piso e corrigir ele, né, fazendo uma outra base. E se você tem uma construção antiga que não serve mais, literalmente você tem que colocar ela no chão para poder te dar base para uma estrutura muito maior. E o grande segredo dessa história é que o que dá base para tudo que a gente faz na vida são as nossas memórias. E essas memórias, na verdade, elas nunca podem ser apagadas, né? Porque todas as experiências que a gente tem na vida, de uma forma ou de outra, ficam gravadas aí no nosso consciente, no nosso subconsciente, né? Quando você já não lembra mais delas. Mas se você simplesmente não consegue apagar ou destruir as memórias. Então, o que a gente tem que fazer é, de alguma forma, arquivar essas memórias ou ressignificar elas, para que elas não sejam mais a base daquilo que a gente quer construir. E uma das melhores formas para você, literalmente, construir uma nova base, construir um alicerce sólido, é criar novas memórias. Né? E de que forma que você vai criar novas memórias? De que forma que você vai conseguir estabelecer uma base sólida? Através de novas experiências. É vivendo novas experiências. E essas experiências vão trazer novas memórias, vão ajudar a ressignificar as antigas, né? Se foi alguma experiência ruim, você revive ela e assim você vai conseguindo construir essa base. Porém, para você viver novas memórias, para você construir novas memórias, viver novas experiências, você precisa se mexer. Você precisa de, literalmente, ter alguma ação na sua vida. Então, vamos aqui para a lousa para a gente entender isso. Você tem a sua base aí, antiga, que está consolidada em memórias antigas. E aí, para você refazer essa base, então, você vai precisar de novas memórias. Para conseguir as novas memórias, né, você tem que ter alguma ação e, através dessa ação, novas experiências. E aí, com isso, com essas novas memórias, a gente consegue fazer uma base muito maior e mais sólida para aquilo que a gente quer construir. Então, entendido esse sistema aqui, né, em relação à ressignificação e à construção de uma base sólida, a gente chega à conclusão de que o que você tem de mais importante nesse sistema como um todo são justamente, ou vai ser justamente aquilo que você vai fazer como ação. Quais são as medidas que você vai ter? Qual a atitude que você vai ter? E aí é que entram os medos. Por que que você não consegue
ter as ações que você precisa, porque você tem os seus medos. E os medos vão agindo sobre aquele ponto onde você precisa mais fazer alguma coisa. Aí, começando a falar a respeito dos medos, o que são os medos? Os medos, eles são aquelas coisas que literalmente te causam uma paralisação. E aí o nome já diz, né? Paralisação. Ou seja, esses medos, eles vão literalmente paralisar tudo aquilo que você tem para fazer. Então vamos lá. O que é a base de todos os medos que a gente vive na vida? Aqui eu venho mais pertinho de vocês. A base de todos os medos que a gente tem na vida, ou a gente pode dizer que o pai de todos os medos é justamente o medo da morte. Por quê? Porque a morte, na nossa cabeça, na nossa cultura, é considerado o fim de tudo. Então, qualquer atitude, qualquer coisa que possa, pensando numa possibilidade, te levar até a morte, literalmente, ela vai causar um medo, justamente por quê? Porque o medo é aquilo que antecipa a morte. Então, para você não chegar no ponto final, para você não acabar tudo, né, essa suposição que teu sistema faz, ele cria uma paralisação, né, um medo para que você não haja daquela forma e não corra o risco de morrer. Então, você vem aquela história, o medo é uma invenção da sua cabeça, na verdade uma criação da sua cabeça. O medo ele é real, mas ele foi criado pela sua cabeça, por quê? Porque quando ele age no sentido de paralisar, ele está fazendo duas coisas. A primeira é impedindo que você se exponha ao risco de morrer e com isso acabar a brincadeira, vamos dizer assim. E segundo, se você, para construir uma base sólida, precisa viver novas experiências, para viver novas experiências, você tem que tomar uma atitude, uma ação, você vai gastar energia. Então, de novo, a gente volta naquele conceito de que o cérebro é preguiçoso, de que ele gosta de trabalhar no modo de menos energia. Então, ele inventa, ele cria os medos, te colocando diante da possibilidade de morte para que você não tenha nenhuma atitude. Assim, você fica tranquilo, porque você não corre, segundo a concepção cerebral, o risco de morte, bem como você não precisa gastar energia. E aí é que vem a história. Como que você faz para vencer os seus medos? Você tem que ir lá na raiz e tratar justamente o medo da morte. E como que você vence o medo da morte? É literalmente encontrando a sua identidade, sabendo qual a sua real origem. E se você vem da vida eterna, se você compreende que a morte não é o fim, é só uma transição, a partir do momento que você identifica a sua identidade e o seu propósito, o medo da morte ele passa a não ter mais sentido nessa concepção que a gente criou. É óbvio que é uma transição, é óbvio que é uma mudança de condição. É óbvio que muitas vezes a gente não está preparado e nem disposto. Por quê? Porque quando você tem a identidade ativada e o propósito esclarecido, você não vai querer ir partir antes da hora. Mas você sabe que ali não é o fim. Então, com isso, você joga por terra praticamente todos os seus medos. Porque o medo de fazer qualquer coisa que você tem na vida... eu tenho medo de me expor. De me expor por quê? Porque eu posso ser colocado ao ridículo. E colocando ao ridículo, isso vai abalar a minha estrutura. E eu vou ficar desestabilizado. Estando desestabilizado, eu posso fazer uma besteira porque eu acho que eu não tenho mais propósito. Então, assim, se você for cavando, você sempre chega no medo da morte. E aí, identificar a sua identidade e seu propósito é a melhor forma que você tem para
conseguir vencer o medo da morte. E de todas as desconstruções que a gente falou, né, que são as histórias que a gente tem que desconstruir, as crenças, você vê que a gente vai numa crescente, né? Aí as crenças geram bloqueios. Dos bloqueios que travam ali a gente também, a gente falou dos vícios. Os vícios são curtos-circuitos que impedem a gente de prosperar e te mantém numa zona de acomodação. Eu não chamo de zona de conforto, né? Porque muitas vezes não tem conforto nenhum, mas é uma zona de acomodação. Aí a gente falou de regras que a gente tem que desconstruir. Por quê? Porque as regras, quando a gente não tem conhecimento e fica limitado ao conhecimento dos outros, a gente tem que seguir regras. E as regras te limitam, né? E, por fim, falamos da ignorância, que é aquele espaço que fica entre a sua capacidade intelectual e a quantidade de sabedoria que você estabeleceu. E muitas vezes você diminui a sua capacidade intelectual e fica ali martelando na tua sabedoria limitada, justamente por não querer assumir a sua ignorância. E aí você se considera um sábio de uma micropartícula, né? Um sábio não, né? Um conhecedor, porque o sábio é aquele que busca a sabedoria através de perguntas. E quando ele faz perguntas, ele descobre que a sua ignorância é grande. Para preencher essa ignorância, ele vai na fonte e capta cada vez mais sabedoria, até conseguir atingir um nível de transbordo. E ele transborda. Então, esse processo, muitas vezes, ele é bloqueado pelos seus medos. E os seus medos, eles são baseados no medo maior que todos, que é justamente o medo da morte. E a questão da liberdade, é importante a gente saber que, assim, quando você começa a se desenvolver num processo e vão aparecendo pequenos medos, traumas, né, que vão criando bloqueios, crenças que as pessoas vão colocando e você não testa porque você não quer gastar energia, você vai caindo em regras e medos e isso vai começando a te limitar, vai privando você da liberdade de ação. E o grande ponto importante a respeito dessa liberdade é que a liberdade você perde ela aos poucos. E quando você vê, todos os seus medos, as suas crenças, os seus bloqueios estão cercando você, aí você usa de historinhas, né, para poder justificar aquela posição que você ficou, e com isso você só cresce em ignorância. E aí você fica preso nesse lugar. Então, meu amigo comandante, para você realmente assumir essa posição, está na hora de você reconhecer tudo isso que a gente falou, trabalhar nessa desconstrução e literalmente fazer uma nova vida para você e, obviamente, para todos os que estão em volta de você. E aí, para você dar o print, então, tá aqui, né, um resumo daquilo que a gente falou nessa aula. Então, toda a desconstrução, por que é importante ter uma base sólida a respeito das memórias, tá? Então, dá um print nessa tela aí para você estudar tópico a tópico. Aqui a complementação falando a respeito dos medos. E a única forma de vencer o medo da morte é reconhecendo a sua identidade eterna. E aí, para ajudar você a crescer, já anota também as experiências que são importantes para você fazer e avançar cada vez mais. Então, faça uma lista de todos os seus medos e quais as atitudes que você pode ter imediatas para conseguir atuar sobre cada um desses medos. E aí sim, você vai estar preparado, você vai estar com a base sólida, limpa e bem consolidada, né? Bem alinhada, vamos dizer assim, para começar a nossa construção. E a partir da próxima aula eu vou começar a te passar uma a uma as 70 chaves que você vai virar, os 70 drives mentais que você vai instalar para poder seguir e avançar firme na jornada da semente. Aí a gente vai começar a trabalhar a sua árvore, que é a prosperidade, e finalmente lá na frente você vai começar a colher os frutos em abundância. Então é isso, comandante. Fica aqui essa lição puxada, né,
essa lição bem aprofundada e uma missão bem importante para você cumprir, para a gente caminhar juntos para a próxima fase, que é a fase das 70 chaves. Aqui a gente encerra a fase de desconstrução e eu te vejo amanhã falando do primeiro driver que vai começar a construir a sua nova vida. É isso, comandante. Fui! Até amanhã!